Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua família, o seu dia. Que a sua quarta-feira, assim, jorre favor. Que você veja a glória de Deus e verá. Eu não tenho dúvida disso, você verá. Aliás, nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2026, ano que chegou trazendo um som alegre. É tempo de cantar. É tempo de cantar. Levante-se com fé. Em nome de Jesus. É tempo disso aqui para você, É um tempo de refrigério, ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Deus vai deixar o exausto descansar. Ei, talvez você tenha, assim, por um tempo, tenha estado esticado, e debaixo de tanta pressão, mas chegou o tempo de cantar, os céus estão abertos, clame aos céus. Você não tem nada melhor para fazer. Mergulha fundo nesse propósito, esqueça tudo, não veja dificuldade, rompa com tudo, esteja no templo, busque a Deus com força, porque a promessa é Isaías 54, que já chega, mandando cantar, com a certeza da vitória, e nos dá a garantia. Como é que termina? Nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhuma cilada, nenhuma armação contra você prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. É tempo do Senhor fazer coisas que nós esperamos por muito tempo. Julgar causas, derrubar inimigos, trazer respostas, definições. É um tempo de refrigério para você. É tempo de deixar o exausto descansar, de você entrar no descanso do Senhor, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. O Senhor está dando, Ele está dando, pode crer, creia. E este é o refrigério. Não tenha medo de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apenas se agarre a Ele. Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar, não tenha medo. Ele é dono do ouro, da prata, é o Deus da provisão, é o Deus Jiré, é o Deus provedor. Apenas mergulha fundo nele. Não tema nada. Descansa nele, clame. Hoje é a nossa primeira casa firme de 2026. Vai ser uma glória. Domingo, já a nossa Santa Ceia de fevereiro, com o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. Vai ser um dia glorioso. Então levante-se, levante-se, levante-se com fé para viver o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, nada de pasto seco, e agora nada de águas turbulentas, pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigera minha alma, é um tempo de refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uau! Creia que o Senhor tem um tempo de descanso, um tempo de refrigério para você. Canta, estéril. Você que ainda não tem filhos, você que ainda parece que está em desvantagem, porque você vai tomar vantagem. Mas serão os filhos da abandonada, da que não tem marido, do que daquela que está tudo certo. Pense grande.
amplia a tenda, estica as cordas, firma as estacas, limpa o terreno, vai fazendo a sua parte, porque você vai esquecer um tempo e vai viver um tempo totalmente novo. Você esperou por este tempo, não é? Então, se joga no Senhor, porque o caminho da vitória é Deus. A resposta para tudo é Deus. Ele é quem garante. Quando nós fundamentamos a nossa vida nele, nós estamos seguros. Então não tema nada. Apenas se jogue nele de todo o seu coração. Olha aqui, ó. Se vocês, olha isso aqui, olha isso aqui. Meu Deus, é forte demais. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, e se me amardes, guardareis meus mandamentos, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, o que ele vai fazer? Você está vendo qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória é isso aqui. É você parar de dar murro em ponta de faca fazendo as coisas na força do braço. É você depender única e exclusivamente da fé. Dependa da fé. Dependa de Deus. Ele é a nossa fonte de cura, de restauração, de prosperidade, de solução. Ele é a saída. Sempre foi e sempre será. Nossa fonte de esperança é Deus. Quando você deposita a sua esperança nele e você para tudo, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha parte espiritual. Eu vou me dedicar à minha parte espiritual. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou cuidar. Eu vou parar de correr para lá. Porque, gente, eu tenho tantas histórias de gente que tentou de tudo. Gente que fez tantos cursos e foi para tantos lugares e tentou tantas coisas e fez tantas conexões e tentou ir para mesas de gente importante, mas vencer só venceu quando fez isso aqui. Vencer, romper, só quando fez isso aqui. Porque quando você para, se vocês obedecerem cuidadosamente, seja cuidadoso com a sua vida espiritual. É o que está em Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem cuidadosamente a todos os mandamentos que eu dou a vocês, todas estas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando, se movendo em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, o que ele vai fazer? Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Gente, eu não sei o que acontece com você quando você lê uma escritura assim. Mas em mim, eu já começo a me movimentar. Sabe? Parece que, ai meu Deus, é forte demais. Porque eu acredito na palavra. Ela me motiva, eu sei que nenhuma palavra vem por acaso. Ele está dizendo, vocês têm aqui problemas, inimigos grandes. Eles são grandes. Eles são maiores e mais fortes que vocês. Mas se vocês me obedecerem, aqui não fala, se vocês treinarem bastante a espada, o arco, a lança, o escudo. Não, se vocês me obedecerem. Porque quando você lê sobre a conquista de Canaã, foi uma batalha espiritual. Ali você via claramente, não tinha nada sobre estratégia de guerra, ou isso e aquilo, tinha Deus. O Senhor dava vitórias.
o Senhor dava vitórias ao seu povo, a Israel. Ficou tão evidente ali na derrota que eles sofreram para Ai, que a fonte deles era Deus, que a garantia era Deus, que a segurança era Deus, era a bênção de Deus, quem estava dando vitórias era Deus. Tudo que nós temos que fazer é acreditar de todo o nosso coração. Tem inimigos grandes, tem inimigos poderosos? Tem. Mas Deus é maior do que todos eles. E eles ficam lá até Deus permitir. Porque quando você se volta para Deus e clama aos céus, ele começa a derrubar um por um. E aquilo que você nunca imaginou que conseguiria fazer, que é despojar. O que é despojar? Tirar o que está lá na mão do inimigo. O que está nas mãos dele vem para as suas mãos. Você despoja nações maiores e mais fortes que você. Sabe, gente, eu tenho visto isso. Gente, eu tenho pessoas na igreja que hoje está crescendo no mercado e está começando a despojar nações maiores e mais fortes. Clientes grandes estão entrando em lugares que jamais imaginaram que entrariam. Mas por quê? Porque entenderam qual é a fonte da vitória, qual é o caminho do sucesso. Deus. Derramar a vida em Deus. Sabe? Financiar as obras eternas. E quando você entende um negócio desse, você para de ficar aí fazendo o que todo mundo está fazendo. Você agora entra no campo divino. Você passa a depender do sobrenatural. Gente, eu dependo do sobrenatural. Toda a minha vida é baseada no sobrenatural. Todas as minhas decisões é com base no sobrenatural. Eu sei que se Deus não chegar, é derrota. Então, eu tenho um caminho, uma saída, uma esperança, um meio. Fazer isso aqui, obedecer a Deus, me alinhar com Ele, esperar por Ele. Porque eu sei que ninguém pode fazer nada por mim. Se Deus não chegar, é derrota. Se Deus não fizer, não tem como. Deus tem me levado a enfrentar assim, desafios altos e a encarar desafios muito altos. A dar passos, né, desafiadores, ousados. E se Deus não entrar em ação, já era. É Deus ou não é nada? E eu tenho crido na ação de Deus. Eu tenho visto o mover do Senhor. Eu cheguei aqui por Ele. E eu posso dar, assim, inúmeros testemunhos para você de que Deus pode fazer. Eu cheguei em São Paulo, assim, sem nada. Eu não tinha dinheiro, não tinha jornal para evangelizar, porque eu tinha que agora aumentar a tiragem e que a gente usava bastante para evangelizar. Eu não tinha programa, nem rádio, nem TV. Eu não conhecia nada. Eu não sabia andar na cidade. Era assim, pensa um negócio grande para a gente. Claro que São Paulo é grande. Mas quando você passa a viver e vai se tornando normal. Mas naquele momento, imagina uma pessoa que está vindo do interior. Encarar um desafio daquele. Era o maior aluguel que eu já tinha encarado da minha vida. Eu nunca tinha assumido um compromisso tão alto igual aquele. Era um compromisso altíssimo, um aluguel altíssimo. Era assim... Ou Deus ia entrar, ou era Deus, ou eu estava doida. Ou é Deus, ou eu enlouqueci. Sabe aquelas decisões que, assim,
ou é Deus que está na vida dela, ou agora ela enlouqueceu mesmo. Mas a fé é a loucura do vencedor. E eu tinha uma palavra de Deus. E Deus me mandou vir, sem nada. E família não queria acompanhar. E, meu Deus, que guerra! E o Senhor me mandava. O primeiro ano foi, sabe, assim, resista, mas resista. E Deus foi fazendo, e foi fazendo. Não foi na velocidade que eu queria, da noite para o dia, mas Deus foi fazendo. E Deus fez uma obra que aquela Celso 777 é o meu memorial. Quando eu passo lá, eu vejo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que não tem nada. Não tem nada, mas tem uma palavra de Deus. Não tem nada, mas tem uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Tudo o que nós precisamos é de uma palavra de Deus. E você tem uma palavra de Deus. Você tem Isaías 54. Você tem esta palavra, o Senhor está dizendo, ó, me obedeça, se alinha comigo. E eu vou derrubar todos esses inimigos que estão aí. Eu vou levar você a despojar nações maiores e mais fortes que você. As notícias não são boas, as previsões não são boas. Parece que, assim, tudo conspira. O inimigo trabalha para pesar, para que as pessoas não saiam do lugar. Mas nós temos Deus. Aquele que é dono do ouro, da prata, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que dá uma ordem para o mar. Está escrito. Para, daí você não passa. E o mar obedece. O mar obedece, ele tem que ficar lá. Ele não pode passar o limite que Deus estabeleceu. Tudo acontece com a permissão de Deus. Nós não estamos aqui largados, abandonados, não. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que fez o céu e a terra, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general e ele guerreia as nossas guerras. E quando nós nos colocamos inteiramente nele, debaixo das mãos dele, humildes, quebrantados, rendidos, submissos, nós vemos a ação dele na nossa vida. Eu sei que é um tempo de refrigério para você. Eu sei que é tempo de Deus derrubar esses inimigos grandes. É tempo de você despojar inimigos maiores e mais fortes do que você. É tempo de você viver coisas que você nunca viveu. É tempo de você crescer como nunca cresceu. É tempo da vergonha, da humilhação, como está em Isaías 54, ficar no esquecimento. É tempo de você firmar as suas estacas e ampliar. Você vai crescer para a direita e para a esquerda, para todos os lados. Pode parecer que não, tudo pode conspirar contra, mas você tem uma palavra de Deus. E quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma palavra de Deus. Nós temos tudo que nós precisamos para viver uma grande e poderosa vida. Tudo que temos que fazer é nos jogar nele. É confiar na fidelidade dele. Quando Ezequias assumiu o trono, ele pegou uma baderna, uma nação quebrada, falida espiritualmente, financeiramente, moralmente. E aí? Ele não ficou lá pensando, meu Deus, como é que eu mudo isso aqui? Não. No primeiro mês, ele já partiu para o que funciona. Restauração espiritual. Ele foi para o que funciona.
É isso que as pessoas precisam entender. Vai para o que funciona. Restaura a parte espiritual. Leva Deus a sério. Busca Deus. Para, correr você já tem corrido faz tempo. Tá aí, ó, vai para lá, vem para cá, faz um monte de coisas. Agora para. Tem um devocional de verdade com Deus. Você está no programa de leitura da Bíblia em um ano? 3 capítulos diários, de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, e você lê a Bíblia em um ano. Você fez o seu painel dos sonhos, tem olhado para ele, declarado e profetizado? Tem ido para a mesa e orado com a sua família? Faça o que funciona. Esteja assiduamente na casa do Senhor, na presença dele. É na igreja. Pelo amor de Jesus. Não caia nessas ciladas aí, não. Tem aí um monte de filhos do mal. É a serpente na ás. Com a sua teologia derrotada. Com doutrinas de demônios. Que tem levado muita gente a abandonar a igreja, abandonar a casa do Senhor, gente que não cultua mais, que não adora mais na casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente que não dizima, gente que não oferta, gente que abandonou a obra, gente que tirou a mão do arado. Ei! Se alinha com Deus! Vá cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. Não fica chorando o passado, leite derramado. Problemas, coloca tudo nas mãos do Senhor. Família, situações, inimigos poderosos. Coloca tudo diante dele. Simplesmente para e ora. Senhor, eu não posso vencer isso aqui. Me dá vitória. Senhor, eu não tenho como vencer isso aqui. Se vocês obedecerem cuidadosamente, sejam zelosos, diligentes. Todo mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. Sabe esses problemas que estão aí cercando você? Eles vão desaparecer. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Despojar, você vence e despoja. Quer dizer, o que está nas mãos do inimigo, que é bem maior e mais forte que você, vai vir para suas mãos. Gente que é bem mais forte, mais poderosa que você, Deus vai lá, te dá vitória e põe o que está nas mãos dele nas suas mãos. Por favor, creia na palavra de Deus. Não fica aí conjecturando. O justo vive pela fé. Felizes os que não viram, mas creram. Para de ficar aí olhando para problema. Não, mas é isso, é difícil, é grande demais. Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso. Sua palavra não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos compara com a águia, com o leão, com o boi selvagem. Levanta em nome de Jesus. Faça a sua parte. Você prepara o cavalo para a guerra, mas quem dá vitória é o Senhor. Faz a sua parte. Faz tudo que está ao seu alcance. Chega mais perto de Deus. Seja uma influência poderosa na sua casa. Traz todo mundo para Deus. Tome essa decisão. Nesta casa, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar a Deus. Esta casa é uma casa de adoradores do Deus vivo. Atraia o poder de Deus para a sua vida, porque Ele está prometendo derrotar e levar você a despojar nações maiores e mais fortes que você. Apenas creia, continue crendo, continue avançando, não tire o foco da palavra de Deus, continue indo
E você vai ver, vai acontecer. As coisas vão acontecendo, elas vão. Você vai ver o cumprimento da palavra. Era o que Deus me mandava fazer quando eu cheguei em São Paulo. Não olha para a dificuldade, não olha para lá e para cá. Continue fazendo o que eu mandei você fazer. Continue. Eu só fiz o que Deus me mandou fazer. Eu perseverei. Eu não desisti quando um monte desistiu. Quando as pressões vieram, as dificuldades, eu não desisti. Gente, é impressionante o que acontece na vida de uma pessoa quando ela simplesmente decide não desistir e ir até o fim. Vá até o fim. E você vai viver o ano da sua vida, o melhor de todos. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que esta palavra tenha entrado, possuído os corações, levantado o teu povo, alinhado, meu Deus, porque a promessa é grande demais. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse do melhor tempo, de testemunhos sobrenaturais, do extraordinário. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida destes fiéis. Eu cito, Senhor, o que está lá em Deuteronômio 8, que o Senhor é quem dá poder, capacidade para gerar riquezas, para conquistar riquezas, e o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, onde este programa estiver chegando. Senhor, que as bênçãos de Deuteronômio 28 sejam derramadas na vida dessa pessoa. Eu profetizo que ela é altamente abençoada, altamente favorecida e que ela vai viver a promessa plenamente para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo, eu agradeço demais por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje é a primeira Casa Firme de 2026 e vai ser uma glória, com clamor dos meus projetos de conquistas para 2026. Domingo, a Santa Ceia de fevereiro, segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2026, a consagração dos dizimistas. Vai ser um dia glorioso, é de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.